E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal Informática Caseira, o canal que eu criei para ajudar o pessoal aí a lidar com algumas questões do dia a dia na utilização dos seus computadores. Bom, o assunto de hoje é algo que eu acredito que todo mundo, quem não passou ainda vai passar um dia, e muitos já devem ter passado, que é aquele momento em que o seu computador começa a ficar lento. Conforme você vai usando, ele começa a ficar lento. Tá? Primeiramente, para explicar, isso é normal, tá? De acordo com o uso do sistema operacional, ele realmente tem um ciclo, e daí por causa de atualizações, enfim, da utilização no geral do computador, ele realmente acaba tendo uma degradação aí de acordo com o tempo e começa a ficar meio lento. Normalmente a primeira solução, normalmente a solução para isso é, no último caso, já fazer a formatação, né? Que daí zera o computador e volta ele como se estivesse iniciando o uso naquele momento. Mas também isso pode acontecer por causa da utilização de... Vocês começam a baixar programas, instalar programas, começam a salvar vários arquivos, vai enchendo o computador, o HD vai tomando todo o espaço e ele acaba ficando lento também. Bom, então aqui eu vou dar algumas alternativas para vocês, tá? Isso assim, desconsiderando que é a parte física, né? A parte física que eu quero dizer é o que? É computador lento, por exemplo, que tem pouca memória RAM, por exemplo. Aí já é um outro caso, tem que comprar uma memória maior, tem que ver também até quanto consegue expandir a memória do seu computador. Beleza? Por exemplo, eu estou rodando aqui o Windows 7 para gravar, ele tem que ter pelo menos 1 GB. Isso é o ideal de memória para ter, mas 1 GB ele vai deixar ele meio pesadinho, de acordo com o que eu estiver rodando no computador. Tá? Mas isso é normal de acontecer, o computador fica lento por causa disso, fica lento também por causa de vírus, né? E também fica lento, por exemplo, na inicialização, por causa de às vezes muitos programas inicializando, e é uma das soluções que eu vou mostrar também. E além disso, o que muito eu já vi em computadores de clientes é rodando mais de um antivírus. Isso também causa uma certa lentidão no sistema, porque um antivírus sozinho ele já usa bastante da memória do computador. Beleza? Então, primeira saída que eu vou dar aqui para vocês poderem fazer, por exemplo, computador lento na hora de iniciar. Tem muitos programas que iniciam junto com o computador. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do Skype, que tem aqui no meu computador, que ele inicia no momento que o computador, o Windows é iniciado. Então, logo que abre aqui a tela para mim do Windows, o Skype também inicia. Além disso, eu tinha baixado o Ares, é o outro que também começa a rodar junto, logo que eu inicio o computador. E não precisa, porque nem sempre você vai usar, né? A não ser que realmente você já vá ligar o computador, já vai usar o Skype. Né? Mas normalmente é mais fácil você deixar para abrir depois. Isso melhora, porque quanto mais programas abrirem juntos quando o Windows iniciar, mais ele vai demorar realmente para iniciar. Então eu vou mostrar para vocês como vocês podem proceder com isso. Tá? A gente tem aqui uma ferramenta que você define quais os programas que vão inicializar com o Windows. Tá? Então, a gente vai vir no menu iniciar. Aqui é uma das opções, né? A gente vir e digitar aqui executar. Tá? Que ele vem para esse comando aqui, executar. E ele abre essa janelinha. Outra, daí tem um atalho, que é o botão janela do Windows, né? Aquele botãozinho que fica ali normalmente entre Ctrl e Alt. Então, janelinha do Windows R, e ele já abre automaticamente o executar. E vocês vão executar exatamente essa ferramenta aqui, ó, msconfig, tá? Ela mesmo que vocês vão executar. Então, msconfig, dá um Enter, e ele vai abrir a ferramenta da configuração do sistema da inicialização. Então, aqui ele tem algumas informações, a questão de seleção de inicialização. Então, ele tem a opção inicialização normal, carrega todos os drivers de dispositivos e serviços. Aí, inicialização de diagnóstico, carrega apenas dispositivos e serviços básicos, e inicialização seletiva, né? Você consegue
selecionar o que quer inicializar. Aqui a gente pode deixar como tá? Todos os drivers de dispositivo e serviço. Tá? Aí aqui inicialização do sistema, tem algumas informações a respeito da inicialização, isso a gente não vai mexer. Serviços também não, tá? Embora também dá para desmarcar alguns serviços aqui para não executarem. Mas o que a gente vai vir aqui é a inicialização de programas. Aqui, como é um micro recente, ele aparece bem pouco, tá? Mas o que acontece? Normalmente, conforme a utilização, conforme você vai instalando coisas, ele vai enchendo aqui essa lista. E esse aqui, exatamente aqui, são os itens que vão inicializar junto com o Windows, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Skype, tem aqui esse Microsoft Bing Service, tem o Ares e tem o Avast. Tá? O ideal, pessoal, às vezes a gente até que tem que ficar atento. Pode ter alguns drivers aqui, aí você tem que ficar sempre olhar, principalmente aqui em comando, o que ele está executando e ver se ele não está numa pasta drivers que ela tem lá no Windows, né? Então, normalmente, daí são drives e é necessário eles inicializarem porque pode ser algum driver de funcionamento essencial para algum hardware do sistema, tá? Então, fora isso, os outros computadores vocês podem, os outros programas vocês podem tirar, porque é desnecessário. Então, por exemplo, o Skype não precisa iniciar junto. Se eu não for usar ele logo que eu abrir, que eu ligar o computador, vamos desmarcar. Esse Microsoft Bing Service também não, né? Que é alguma coisa a respeito do Bing, lá do provedor de consultas da Microsoft. E o Ares também não preciso que o Ares abra, já inicie junto com o Windows, né? Eu posso, depois que eu iniciar o Windows, ir lá e executar ele tranquilamente, tá? Então, você consegue fazer isso, você pode escolher exatamente o que vai iniciar. O que eu recomendo? Sempre deixar o antivírus para abrir, né? E os drivers que aparecerem lá, que vocês encontrarem, que esteja para abrir. O que pode acontecer? Às vezes vocês podem chegar aqui e ver o nome de um item, um nome bem estranho, por exemplo, várias letras e números misturados, por exemplo, né? Sei lá, XYS58, sei lá. Isso normalmente costuma-se ser vírus, tá? Então que iniciam junto. Ou em alguns casos, eles ficam em branco nessa parte de itens carregados na inicialização, aqui fica em branco, tá? Isso é vírus, vocês podem desmarcar. Alguns vírus já fazendo isso já resolve, mas alguns não. Alguns eles têm um esqueminha um pouquinho mais sofisticado, vamos dizer assim, e eles conseguem de novo colocar para inicializar aqui, tá? Mas em alguns casos só você desmarcando já resolve do vírus iniciar junto com o computador, não quer dizer que você está excluindo o vírus, beleza? E você dá um aplicar e dá um OK. Logo que você dá OK, ele vai pedir para você reiniciar o computador para poder validar aplicar essas alterações, né? Ok? Então aqui no caso eu não vou reiniciar, vou então sair sem reiniciar, mas o ideal é que você coloque em reiniciar. Logo quando ele reiniciar, ele vai trazer uma mensagenzinha aqui, aí vocês podem clicar lá em não mostrar essa mensagem novamente, também nessa mensagem fechar. Beleza? Então, sair sem reiniciar. Esse é uma das coisas que a gente pode ver no caso de um computador estar muito lento ou então ele está demorando demais para iniciar. Tá? Às vezes você, por exemplo, liga ele até aparece aqui a tela do Windows, mas daí você vai entrar, por exemplo, no Chrome, que é um navegador que ele usa bastante memória do computador, então ele pode acabar demorando um monte para abrir. Tá? Então isso já dá uma ajudinha. Outra ferramenta que a gente pode utilizar, que é uma ferramenta própria do Windows, é que vem no menu iniciar, todos os programas, acessórios, aí desce aqui, vem ferramentas do sistema, e a gente pode utilizar aqui, ó, limpeza de disco. O que o limpeza de disco vai fazer? Ele vai agora pegar no Windows, no disco C, né, do computador, ele vai analisar arquivos de despejo de memória, arquivos temporários, né? Enfim, vai analisar um monte de coisa que é desnecessário, que não é necessário ter no computador e dá para excluir. Tá? Ele vai olhar e ele vai trazer ali
todos os arquivos que ele encontrar com isso. Tá? Aí vocês ali vamos só esperar ele pegar todos os arquivos e eu já mostro o que a gente tem que fazer depois. Bom, pessoal, então tá aqui. Ele abriu essa telinha de limpeza de disco, tá? E aqui ele vai mostrar tudo que tem que dá para excluir, tá? Então, por exemplo, o que ele sempre vai trazer? Então, isso aqui, arquivos de programas baixados, arquivos de internet temporários, de acordo com conforme você vai navegando, realmente é normal essa pastinha aqui de arquivos de internet temporários ir aumentando para tornar a navegação até mais rápida. Páginas da web offline, lixeira, tá? Então, se tiver alguma coisa na lixeira vai aparecer. Arquivos de log de configuração, isso aqui já é o que o Windows usa. Arquivos temporários, tá? Então isso aqui, esse de arquivos temporários, ele costuma ter bastante arquivos temporários no computador, tá? Realmente um volume muito grande. Então isso também pode tornar o computador mais lento, né? Porque também além de tomar espaço do disco rígido. Beleza? Então o que você vai fazer? Vai olhar aqui as arquivos temporários, tem bastante, vamos selecionar arquivos de log de configuração também. Se quiser já esvaziar a lixeira, esvazia. Arquivos de internet temporários, páginas da web offline. Esses dois aqui é mais realmente para tornar a navegação mais rápida e para permitir que você acesse alguma página quando você não estiver conectado na internet. Em alguns casos, né? Só a página principal ali. Ok? Selecionou ali as pastinhas, vamos dar OK. E ele vai perguntar, tem certeza que deseja excluir permanentemente os arquivos? E dá excluir arquivos. Beleza? Então ele vai começar a iniciar e vai fazer a limpeza dos arquivos desnecessários do computador. Terminou, ele simplesmente fecha e está finalizada a limpeza. Ok? Uma outra ferramenta do próprio Windows. Também a gente vai vir no menu iniciar, todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema, e a gente vem aqui, ó, desfragmentador de disco. O que acontece? Só para explicar o conceito, a questão do desfragmentador de disco. Tudo que você salva, todos os arquivos que nós temos no computador, eles são salvos em, como é que eu posso falar, em setores do disco rígido, né? E assim, ele fica num volume, né, que o volume seria o disco rígido, por exemplo. Só que o arquivo em si ele é separado em partes, né? Explicando da forma básica, assim, o pessoal entender. Então, basicamente, assim, tem o disco rígido. Um arquivo ele não salva o arquivo inteiro num único local. Esse arquivo ele tem que ser fragmentado, porque cada local ali do disco rígido ele tem um tamanho máximo específico, então ele vai dividir esse arquivo em vários pedacinhos, vamos dizer assim, e daí divide, né, em vários pedaços. Então fragmenta o arquivo. O que acontece? Conforme você vai alterando, excluindo, né, editando esses arquivos, ele começa a ficar muito desfragmentado e ele começa a ficar em localizações muito distantes, vamos dizer assim. Né? Então, um mesmo arquivo, o caminho dele para a gente que vê o arquivo ele é o mesmo, mas no disco rígido ele pode estar em vários pedacinhos diferentes. O que acontece? Quanto mais fragmentado ele tiver, pior é quando ele precisa acessar esse arquivo, né? Que daí ele vai ficar procurando em vários locais diferentes este arquivo. Tá? Basicamente a explicação básica é essa. O desfragmentador de disco, o que ele vai fazer? Ele vai justamente pegar esses arquivos que estão bem fragmentados e vai desfragmentar, ou seja, ele vai tentar unir ao máximo, deixar eles bem próximos para que toda vez que o sistema precisar acessar esse arquivo, ele consiga encontrar mais rápido, porque eles estão ali em locais bem próximos. Basicamente é isso também. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui ele vai abrir todos os discos que nós temos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um C. E ele já mostra aqui a última execução, que ele sempre fica rodando, analisando o disco para ver se ele está fragmentado. Então, por exemplo, o disco C, aqui está nunca executado.
Então, nesse caso, a gente pode, antes de desfragmentar, a gente clica aqui em analisar disco. Ele vai começar a rodar uma ferramenta lá. Claro que aqui ele está bem rápido, porque é um computador que tem bem pouca coisa, mas conforme, quanto mais coisa você tiver, ele vai demorar um pouco mais para analisar e dizer se está fragmentado ou não. Ok, vamos só esperar ele terminar. 7% fragmentado. Não está tão fragmentado, mas está. Mas basicamente o que vocês vão fazer? De acordo com o que tiver aparecendo aqui, vocês simplesmente vão selecionar o disco, né, que tiver, e vai dar um desfragmentar disco. Agora o próprio sistema ele vai de novo lhe dar uma analisada no disco, tá? E até o que eu mostrei antes de analisar primeiro o disco, depois desfragmentar, às vezes você pode já direto para desfragmentar, porque ele vai fazer análise e ele vai analisar para ver se realmente é preciso fazer a desfragmentação, tá? Então nem sempre é necessário, ok? Então vocês podem executar lá desfragmentar disco e ele vai fazer uma análise e vai fazer essa desfragmentação. Esse processo ele é demorado, tá? Dependendo principalmente do tamanho do HD e de quanto você tem de informações. Então pode demorar algumas horas e você tem a opção de agendar até aqui em cima. Tá? Tem algumas opções para configurar agendamento, de quando você quer fazer, mas você pode executar ele manualmente. Tá? Esse processo, o que eu mostrei anteriormente, ele já dá uma ajudada legal para dar uma melhorada de desempenho no computador. Mas nem sempre tudo isso resolve. Tá? Então, só para o vídeo não ficar muito grande, no próximo vídeo eu mostro as outras formas que vocês podem fazer para para melhorar o desempenho do computador de vocês. Ok? Pessoal, valeu para quem está assistindo, espero que eu esteja ajudando vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Dê o seu joinha ali no vídeo, tá? E ajudem a divulgar também, que o canal visa aí a auxiliar vocês, né? Não desmerecendo os profissionais de TI, óbvio, até porque eu sou um profissional, mas assim, mostrando coisas que vocês podem fazer em casa, resolver em casa, né? E caso vocês não consigam resolver essas questões em casa, aí vocês podem chamar um profissional que ele vai saber o que fazer para melhorar, ok? Valeu, galera, um abraço e até mais.